estudante! Tudo bem com você? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula passada, você aprendeu sobre a estrutura básica da oração e sobre o texto de divulgação científica. Tenho certeza de que você fez as atividades que foram sugeridas para a consolidação do conteúdo visto. E agora você está bem preparado para irmos adiante. Vamos lá então! Abra seu livro na página 38, na seção Compreensão Leitora. Vamos conversar sobre efeito de sentido e a escolha de palavras. Porém, antes de iniciarmos, é importante que você saiba que a atividade que vamos fazer agora está relacionada à matriz de língua portuguesa do SAEB, que visa ao desenvolvimento de competência e habilidade leitoras. Sendo assim, você vai saber reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão em um texto, ou seja, entender o impacto que a escolha de palavras causa no leitor e no sentido global do texto. Nós vamos ler juntos o texto Como um Filho Querido. Mas antes de começar a leitura, leia a referência, lembrando que ela nos ajuda a entender melhor a proposta do texto. Nesse caso, ao ler a referência, sabemos que se trata de um conto de autoria de Marina Colasanti, retirado do livro Contos de Amor Rasgados. Outra coisa que você já sabe é que vamos ler um conto. Você lembra o que é o conto e quais são as características desse gênero? Eu sei que você sabe o que é um conto, mas vale a pena relembrar. Pois bem, o conto é um gênero narrativo literário. É curto e centrado em um relato referente a um fato ou memória. Sua origem remonta aos tempos antigos, representado pelas narrativas orais dos antigos povos que se reuniam para contar histórias como forma de assegurar a transmissão da cultura dessas comunidades. Quanto à sua estrutura, o conto tem personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Relembrou? Então vamos mais adiante. Agora, vamos ler juntos o texto e em seguida faremos a análise da resposta da questão. Como um filho querido. Tendo agradado ao marido nas primeiras semanas de casados, nunca quis ela se separar da receita daquele bolo. Assim, durante 40 anos, a sobremesa louvada compôs sobre a mesa o almoço de domingo e celebrou toda a data em que o júbilo se fizesse necessário. Por fim, achando ser chegada a hora, convocou ela o marido para o conciliábulo apartado no quarto. E tendo decidido ambos comovidos pelo ato solene, foi a esposa mais uma vez à cozinha assar a massa açucarada, confeitar a superfície. Pronto o bolo, saíram juntos para levá-lo ao tabelião, a fim de que se lavrasse ato de adoção, tornando-se ele legalmente incorporado à família, com direito ao prestigioso sobrenome Silva e nome Hermógenes, que havia sido do avô. Me acompanhe na análise agora. Observe que o sentido do texto se dá, entre outros fatores, por meio das palavras e expressões que o autor utilizou. Se você quer ser um bom leitor, tem que reconhecer a relação entre o sentido e a escolha de palavras, que é uma habilidade importante para conseguir atuar no mundo letrado. Por isso, a questão 25 que estamos analisando hoje tem o objetivo de avaliar se você é capaz de reconhecer o sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão num texto. Nesse caso, a expressão convocou ela o marido para o conciliábulo apartado no quarto. A primeira dificuldade que se pode ter ao resolver uma atividade como essa é que geralmente são apresentadas palavras que não conhecemos. Entretanto, se você não souber o significado de uma ou outra palavra, não se preocupe, pois não saber o que a palavra significa não é impedimento para a sua compreensão. E você deve estar se perguntando: mas como vou entender o texto sem saber o que o autor quer me dizer com aquela palavra específica? Sabe como? Deduzindo seu sentido pelo contexto,
ou buscando semelhança com palavras que você já conhece e que sejam de compreensão mais fácil. Vejamos, apartado, lembra parte, a parte e etc. Portanto, dá a ideia de algo separado. Então, o casal fica sozinho no quarto, separado de outras pessoas. Agora, atente para o verbo convocar. Ele pode ter o sentido de mandar com autoridade, mas pelo contexto, observe que não é esse o caso, pois marido e mulher vivem em harmonia há 40 anos, o que indica companheirismo. E como você sabe que eles são companheiros? Isso é percebido por eles comemorarem a data com alegria. Logo, o sentido do verbo se aproxima de convidar, como está registrado na alternativa B da questão. Veja que com essas dicas de interpretação, fica muito mais fácil compreender um texto. Vamos dar um tempinho para você amadurecer essa análise. Se quiser, volte ao texto e reflita sobre a expressão usando o guia de leitura abaixo da questão, para interpretar a atividade. Depois, volte aqui para podermos continuar. Vamos adiante. Na página 39, na seção Prática de Escrita, vamos falar de um outro gênero textual, o resumo. Tenho certeza de que você já ouviu falar nesse gênero, pois ele está muito presente em diversas áreas por ser uma importante estratégia de estudo. O resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades, a de síntese e a objetividade, ou seja, consiste na apresentação concisa das principais ideias de outro texto, o texto base. E você sabe por que o resumo é importante quando utilizamos para estudar? Porque ele exige a compreensão global de um texto e a identificação de suas principais ideias, bem como foi dito antes. Quem faz um resumo deve ser capaz de identificar e diferenciar ideias principais e secundárias de um texto base, estabelecer relações entre elas e criar um novo texto. E como fazer um bom resumo? Vamos aprender agora. Antes de você produzir um resumo, leia o texto de divulgação científica Notícias de Marte, publicado no site da revista Ciência Hoje das Crianças. Não esqueça de observar a referência do texto. Após a leitura atenta, resolva as questões de 1 a 3, em seguida retome o vídeo. Agora que você já leu o texto e resolveu os exercícios, vamos analisar juntos suas respostas. Observe que a notícia tem por objetivo a divulgação de uma descoberta científica. Ao ler o texto, você tem que considerar a localização, hierarquização e síntese das ideias do texto. Na questão 1, se você respondeu que a descoberta noticiada é de que há água em Marte, parabéns! Você certamente encontrou a resposta na primeira e segunda linhas do texto. Depois de muito tempo, os cientistas finalmente conseguiram responder aquilo que todo mundo queria saber. Sim, existe água em estado líquido em Marte. Uma dica muito importante é você observar a paragrafação do texto. O que é isso? É a divisão do texto em parágrafos, lembrando que o parágrafo é uma unidade do texto que contém um raciocínio. Em geral, é composto de uma ideia central, a qual são acrescentadas outras secundárias. Não só no texto em análise, mas também em outros, há diversos tipos de parágrafos. Alguns servem para introduzir ou contextualizar o tema abordado. Outros para estabelecer comparações entre ideias, outros para exemplificar e assim por diante. No caso específico do resumo escolar, a paragrafação segue a mesma estrutura do texto base, mas isso vai depender do espaço, quantidade de linhas que o resumo deve ter e do tamanho do texto original. Às vezes, é necessário agrupar as ideias de um ou mais parágrafos em um único apenas. Também pode ocorrer de as ideias de um parágrafo não precisarem constar no resumo, em geral, se for exemplificativo. Na questão 2A, você tinha que sublinhar a ideia principal do parágrafo. Se você sublinhou o trecho
Depois de muito tempo, os cientistas finalmente conseguiram responder aquilo que todo mundo queria saber. Sim, existe água em estado líquido em Marte? Mais uma vez, parabéns! Aliás, você percebeu que a resposta a essa questão está relacionada com a primeira questão? Então, isso tem a ver com o tópico frasal, que é a frase que contém a ideia central do parágrafo, presente em geral no início do parágrafo. As demais ideias que compõem o parágrafo são consideradas secundárias e precisam estar relacionadas com o tópico frasal. Na questão 2b, o responsável por divulgar a descoberta científica, o fato noticiado, é a NASA, Agência Espacial Norte-Americana. O fato foi divulgado na segunda-feira, 28 de setembro. As duas consequências decorrentes desse fato são: a descoberta favorece a compreensão do ciclo da água em Marte e traz a esperança de que pode haver vida naquele planeta. Ao responder a essas questões, você observou que as informações são consideradas secundárias, que consistem em informações complementares à principal. Na questão 3, a resposta é pessoal. Você tinha que ficar atento ao tópico frasal e às ideias secundárias. Como sugestão de resposta, no item A, você pode escrever algo assim: imagens anteriores de Marte não podiam ser consideradas provas concretas da existência de água no planeta. Eram apenas evidências. No item B, você pode sintetizar as informações assim: como as imagens não possibilitavam a visualização das crateras em detalhes, foi desenvolvido um novo método de análise para ver detalhes das encostas e observar que as linhas apareciam no verão e desapareciam no inverno. No item C, a resposta é a primeira alternativa. Agora, resolva as atividades restantes. Questão 4 a 10 no seu livro, nas páginas 41, 42 e 43. Após o término das atividades propostas, retome ao vídeo. Para complementar as informações sobre o resumo, vamos falar agora das suas características. Já vimos antes que quando resumimos um texto, criamos outro com as principais ideias do texto base, mantendo-se sempre a mesma sequência de apresentação das informações e a correlação entre as ideias. Porém, não devemos copiar trechos do texto original. As principais características do resumo são: concisão, ou seja, todas as ideias principais e algumas secundárias devem ser reproduzidas no resumo, de maneira sintética, ou seja, com poucas palavras. Para tanto, ficam de fora do resumo informações complementares, exemplos, comparações e dados estatísticos, que não comprometam a compreensão da ideia central de cada parágrafo. Devemos manter a fidelidade ao original, isto é, as informações e opiniões, se houver, do texto base devem ser reproduzidas sem que você, autor do resumo, as altere ou complemente. Impessoalidade. Não devem ser feitos comentários pessoais, elogios ou críticas ao texto base. E ainda falando em resumo, você sabe o que é um resumo esquemático? Pois saiba que o resumo nem sempre é um texto estruturado em parágrafos, como o da página 42. Nós podemos fazer um resumo em formato de esquema e, desta maneira, você pode visualizar facilmente as ideias centrais e representar tanto a sua hierarquia como a relação que elas têm entre si. Observe o esquema da página 44 sobre o texto A Descoberta da Água em Marte. Com o resumo em formato de esquema, fica bem mais fácil de organizar as ideias e para entender o texto, certo? Observe que não há uma fórmula ou uma receita para esquematizar as ideias de um texto. Você tem que organizá-las de acordo com a hierarquia e as relações entre as ideias de cada texto. Bem, agora que você já sabe o que é um resumo e quais são suas características, chegou sua vez de escrever. Na página 44, em projeto de escrita,
Você deve elaborar um resumo do texto proposto, com o objetivo de divulgar a descoberta científica para outros alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Siga as etapas para a realização dessa atividade. Não esqueça, se você seguir direitinho as etapas para a elaboração de um resumo, você conseguirá realizar a atividade com sucesso. Então, mãos na massa! Para finalizar nosso encontro de hoje, sugiro que você faça as atividades de 1 a 9 das páginas 48 e 49, na seção Hora do Estudo do seu livro. E próxima aula faremos a correção desta atividade, ok? Por hoje é isso. Com determinação, foco e atenção, você descobrirá que a autonomia é propulsora do conhecimento. Até a próxima videoaula. Bom trabalho e bom estudo!